Fala pessoal, então vamos dar continuidade aqui agora. Estou utilizando o Excel, forma mais simples de a gente começar a experimentar um pouquinho de como que funciona um neurônio de McCulloch-Pitts. A gente fez isso, a apresentação formal dele no último vídeo, no primeiro vídeo dessa playlist. Aqui eu montei uma tabela verdade da função lógica E, ou AND, né? Então, na função lógica E, nós temos as entradas x1 e x2 e a saída da porta lógica, por exemplo. Então 0 e 0 é 0, 0 e 1 é 0, 1 e 0 é 0, 1 e 1 é 1. Né? Você também pode considerar, do ponto de vista matemático, a representação da operação lógica E como a operação multiplicação, porque ela coincide, na verdade, 0 vezes 0 é 0, 0 vezes 1 é 0, 1 vezes 0 é 0 e 1 vezes 1 é 1. E aí, qual que é o nosso desafio? O nosso desafio é fazer um neurônio aprender a sequência desse tipo de operação, tá? Então, é isso que nós iremos fazer aqui agora. A gente vai aplicar algumas regras aqui. Primeiro, para que a gente possa apenas experimentar o que é que está acontecendo aqui, eu montei aqui exatamente, pegando a ideia daquilo que a gente já viu e do próprio modelo neural de McCulloch-Pitts. Vou trazer aqui para vocês um detalhe. Eu já tinha desenhado e apresentado passo a passo para você, mas é isso aqui, lembra? Então a primeira coisa é, a gente vai ter duas entradas. Então são duas entradas, dois pesos, a função de transferência, a função de ativação, seu threshold, e a gente vai falar do threshold, eu deixei para falar aqui de forma mais aplicada e prática no Excel do que apresentar lá poderia não fazer sentido. Lá no primeiro vídeo eu deixei claro a ideia da soma dos produtos de entrada por seu peso e passando pela função de transferência, aqui eu já vou acrescentar o conceito de threshold, tá? Porque a gente no próximo vídeo vamos fazer o treinamento de um neurônio utilizando uma técnica bem interessante. Continuando aqui, olha só, eu peguei e decidi aqui aleatoriamente colocar os valores aqui. Lembrando que no primeiro vídeo eu também não falei muito sobre o bias. O bias é uma abstração de uma entrada fixa, né? Essa entrada fixa ela vai ser somada com o resultado das entradas multiplicado pelo peso. Então ele vai ser um valor constante, que não varia, tá? A gente vai ver isso daqui agora. Bem na prática, vai ficar fácil de você ver. Então veja só, eu tenho aqui as entradas x1 e x2, esse é o y real que a gente gostaria que o nosso neurônio aprendesse a chegar a partir de x1 e x2, tá? Então ele não faz parte da conta, ele é só a nossa referência. Vou pintar de amarelo para a gente entender isso. Aqui nós temos W1 e W2 e nós temos um bias de meio. A saída usando o neurônio, portanto, fica assim, ó. Eu vou escrever aqui com você para ficar de uma forma mais clara aqui, tá? Vamos lá. Vamos lá, eu vou pegar e vou fazer o seguinte, vou fazer, ó, x1 vezes W1 mais x2 vezes W2 mais bias. O bias é sempre uma constante, nesse caso eu joguei aqui meio, 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 podia ter jogado meio aqui também, tá? Nenhum problema, poderia ter jogado meio, joguei menos meio, mas poderia ser meio dessa forma, tá? Como o bias é uma constante e o W vai ser o mesmo para qualquer entrada, eu vou travar aqui a célula de D2, de E2 e de F2, que é o bias, e vou arrastar para as outras entradas, já que aqui eu fiz todas as combinações possíveis de entradas x1 e x2.
Então eu posso 0, 0, 0, 1, 1 e 0 e 1, 1. Não tem nenhuma outra condição, nenhuma outra combinação possível, além dessas 4, para o caso de 2 entradas digitais, tá? Então a minha saída Z ficou meio, 1, 1, 1 e meio, tá? E aí, lembra, tem a função sigmoide que a gente vai utilizar aqui, ela é dada por essa fórmula, 1 dividido por 1 mais a exponencial de menos Z. Então, escrevendo aqui com você, vai ficar igual 1 dividido por 1 mais exponencial de menos Z. Deu este valor, eu vou arrastar. Temos aqui o nosso neurônio dando uma primeira resposta. Claro que a gente gostaria que estes 4 valores fossem exatamente iguais a estes valores aqui, destaque, que é o y real. Então aqui, idealmente, deveria estar 0, 0, 0, 1. E ele não deu nada a ver com isso, não é verdade? Então, agora a gente precisa fazer o quê? Encontrar estes valores. E é esse o grande desafio de treinamento dos modelos de inteligência artificial. É você treinar os seus neurônios. Quando a gente fala de deep learning, aqui a gente está falando de uma rede neural de um único neurônio. Quando a gente fala sobre as técnicas mais recentes de deep learning, nós estamos falando de, normalmente, muitas camadas de neurônios em paralelo, um lado do outro, e muitas camadas, e a gente está falando de coisas realmente custosas em termos computacionais. Veja aí o que a gente tem visto. Estamos aí em março de 2025 e a questão estratégica da disputa China e Estados Unidos está exatamente nesse momento discutindo recursos financeiros para treinamento de grandes modelos de AI. A gente tem visto isso nas notícias nesse momento da história. DeepSeek versus ChatGPT com a OpenAI, e tudo que se fala é custo de treino. E é exatamente o treino de um neurônio desse. Como que você treina o neurônio para ele aprender essa simples regrinha? Veja que aqui a gente está falando de uma coisa muito básica, mas muito básica mesmo, de um neurônio aprendendo uma operação lógica aí. Mas a coisa fica muito mais importante quando a gente aplica, por exemplo, visão computacional, computer vision, reinforcement learning, e, por exemplo, o DeepSeek, que associa reinforcement learning com LLMs, as LLMs, os grandes modelos de linguagem. Enfim, a coisa realmente fica importante. Nessa aula, a gente vai aprender como treinar este neurônio a partir de algumas regras de cálculo, tá bom? Então, nesse vídeo era isso que eu queria te mostrar. No próximo vídeo a gente vai fazer um treino, tá? Então, se inscreva, deixa teu like, compartilha com seus amigos esse conteúdo. Tchau, tchau, pessoal!